Bem-vindos. E é bom lembrar onde nós moramos. Eu, às vezes, pergunto para as pessoas, onde você mora? Ah, eu moro em Betim. Não, nós moramos nessa bolinha, que é uma bola de água, não é assim? Cheia de água, com algumas terras aparecendo. Moramos nesse lugar aí, solto no espaço. E as pessoas não sabem nem aonde moram, irmãos. Eu moro em Betim, moro no Brasil. Não, nós moramos aí. Aqui é onde nós moramos. E sabemos que moramos em cima de fogo. Não podia nem chamar planeta Terra. Tinha que ser planeta de fogo e enxofre. Porque de terra e água mesmo tem muito pouco. Parece que a gente vive em cima de um inferno. Essa é a realidade. Moramos aqui, mas não fomos criados para ficar aqui. Estamos aqui temporariamente, aguardando a promessa de Jesus de nos tirar daqui e nos levar para a casa do Pai. Porque essa terra, apesar de tão linda ainda em tantas coisas, tem o poder da morte agindo sobre ela. Tudo nesse planeta chamado Terra morre. As pessoas preocupadas com guerra, com vírus, não, sabe? O poder da morte ainda está sobre esse planeta que nós chamamos de Terra. Tudo morre. Onde você for nesse planeta, você vai ver a morte nos animais, nos pássaros, nos peixes, nas plantas, nos homens. Tudo morre. Tudo está morrendo nesse planeta. Por isso que Jesus nos deixou essas palavras maravilhosas, enquanto estamos vivendo nesse planeta, que a gente podia chamar planeta morte, porque tudo morre nesse planeta. Jesus nos deixou essas palavras maravilhosas. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. A nossa alma é imortal, porque ela foi criada por Deus e para Deus. Então, não tenha medo daqueles que matam o corpo e não podem matar a sua alma. O apóstolo Paulo estava preso lá em Roma, já condenado à morte, a ser decapitado. Paulo é uma figura daqueles que vão ser salvos na grande tribulação. Vão ter que mostrar que amam a Jesus e serão decapitados. E Paulo sabia que morrer para ele era lucro. Ele dizia, morrer para mim é lucro. Imagina ele dentro da cadeia, sabendo que ia ser decapitado, mas sabendo também que ele não devia temer aquele que mata o corpo e não podia matar a sua alma. Podiam prender o seu corpo naquela prisão, mas a sua alma seria livre e iria imediatamente para a casa do Pai. Morrer para mim, ele disse, é lucro, porque é incomparavelmente melhor deixar esse corpo e ir encontrar com o Senhor. Então, vê-se de uma vez por todas, Jesus ministre a sua alma para que ela não se entristeça desnecessariamente com tanto medo que existe no mundo. E ele sabia de algo maravilhoso também, ele disse, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor me dará. Paulo sabia que havia algo esperando a ele, mas não pense você que ele estava pensando em coroa que os reis dessa terra usam, coroa de ouro, cheia de brilhantes, não é assim? Cheia de diamantes. Não pense você que ele estava pensando nesse tipo de coroa. Ele pensava nas coroas que a Escritura diz que o Senhor nos dará, a coroa da justiça, sabe? Somos justificados, a coroa da vida, a coroa da glória, a coroa da alegria. Eu quero é alegria, irmão, não quero coroa de ouro, não. Quantas pessoas aí cheias de ouro sem alegria, irmãos? Eu não quero coroa de ouro, não. Eu quero uma coroa que me dê alegria, irmão. Isso eu quero. E Paulo dizia, o Senhor me dará essas coroas, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam
a sua vinda. Ele me dará essas coroas, a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa da glória, mas não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, eu creio que quem ama a vinda do Senhor deveria se interessar pelos sinais da sua vinda. Não é verdade? Vamos, vocês estão dormindo? Olha, se alguém ama a vinda do Senhor, se alguém crê na vinda do Senhor, deveria se interessar pelos sinais da sua vinda. Eu acho que é uma consequência natural, quem ama o Senhor, se interessar pelos sinais. Eu tenho 40 anos que eu me interesso. Cada ano que passa, cada sinal que aparece, eu fico mais feliz ainda, sabe? Então, e quem não se interessa? Eu conheço pessoas, tem aí doutrinas, religiões, que não creem no arrebatamento, sabe? Eu não sei por que eles são assim, sabe? Porque Paulo diz que isso é um consolo para os cristãos, não é assim? Então, e quem não se interessa? Olha, eu acho que era melhor interessar, porque se não houver o arrebatamento, a grande tribulação com certeza vai acontecer. E se nós não formos arrebatados e tivermos que passar pela grande tribulação, é melhor se preparar, porque a coisa vai ficar feia mesmo. Mas eu creio, eu me interesso. Porque se alguém não se interessa, se alguém não crê, vai ficar. Se não existe arrebatamento, então é ficar aí e enfrentar as dores que virão, que Jesus disse que nunca aconteceu desde a fundação do mundo. Então, aqueles que creem, é melhor lembrar da mulher de Ló. Não é assim? É melhor pensar nas coisas lá do alto do que nas coisas aqui da terra. Lembrar das palavras de Jesus sobre as 10 virgens. Por que 5 ficaram para trás? Porque talvez não se interessaram, ou talvez nem criam que o noivo viria. Mas havia 5 que se interessavam, que criam, e quando elas ouviram a notícia, eis o noivo, elas saíram ao encontro deles e foram com eles para a festa das bodas. E é bom lembrar das palavras de Jesus também, das advertências de Jesus, porque ele não disse somente, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ele disse também, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Eu conheço pessoas que não creem no inferno, sabe? Não tem nada com isso, cada um crê do jeito que quiser. Tem doutrinas aí, em algumas, que também diz que o inferno não existe, sabe? Mas, e se existir? E se existir? Eu me lembro que eu tinha um amigo que ele não cria, assim, ele era espírita e tudo, falei, olha, se o que você crê é verdade, para mim está bom demais. Se eu tiver que reencarnar várias vezes e me aperfeiçoar, para mim está tudo bem. Mas se o que Jesus falou é verdade, é melhor você pensar bem, porque senão você está frito, meu filho. Leia a Escritura e veja quantas vezes Jesus fala da existência, não é assim? E se eu falar para você que nós estamos vivendo em cima do fogo, você vai acreditar? Olha para o vulcão, né? A terra fala que nós estamos vivendo, literalmente, irmãos, em cima de um inferno. Então, se o inferno existe, é melhor se interessar, irmãos. É melhor se interessar. Eu me interesso. E eu vejo tanta gente, irmão, interessada em tantas coisas, principalmente nas eleições do Brasil. Quantos cristãos que eu vejo, irmão, e que ficam me perguntando em quem que eu vou votar. Sabe? Que diferença faz, irmãos? Quem for o presidente, irmão, o mundo vai continuar do mesmo jeito, debaixo do poder da morte, irmãos. Nada pode mudar isso, irmãos. A morte está reinando nesse mundo.
Os únicos que têm vida na alma são aqueles que creem em Jesus e receberam Jesus e o seu Espírito. Porque o resto é morte, morte, morte para todo lado. E tanta gente interessada nas eleições, sabe? Em tantas coisas, irmãos. Se o inferno existe, se o arrebatamento é real, é melhor se interessar por essas coisas, porque elas são muito mais importantes do que todas as outras coisas que nos interessam nesse mundo. Epidemia, guerra, terremoto, seca, fome. Qual presidente que pode nos livrar dessas coisas? Será que o futuro presidente do Brasil pode nos livrar de epidemia, de guerra, de terremoto, de seca, de fome? E quantos, né? Não se dão conta, sabe, de que nenhum presidente, nenhum rei pode nos livrar de coisas como essa, irmãos. Epidemia, guerra, terremoto, seca, morte, tanta coisa. Por que Deus permite essas coisas? Quantas pessoas já me fizeram essa pergunta? Por que Deus permite? Olha, eu não sei tudo, mas provavelmente, irmãos, Deus permite essas coisas para diminuir a arrogância e orgulho do homem, mostrando a humanidade tão fraca do homem. Quantos artistas morreram de Covid, não é assim? Quantos artistas morreram aí de tantas coisas, quanta gente famosa. Deus mandou o homem espalhar na terra, sabe, cultivar a terra, e o homem prefere se acumular nas cidades. O próprio homem traz tantas dores e consequências sobre eles, com as fábricas, com a poluição, com isso tudo que a gente conhece, não é verdade? E fica perguntando, por que Deus permite? Assim diz o Senhor Deus, preste atenção nessas palavras: se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, sabereis que não foi sem motivo. Deus permite porque Ele tem um motivo muito importante para permitir essas coisas. Se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, sabereis que não foi sem juízo. Leia Ezequiel 14, Jeremias 24. Porque a Escritura diz que o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Ele tem motivo para isso. E a Escritura diz, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. O dia que as autoridades descobrirem que a Escritura ensina os pais a corrigir os seus filhos com vara, eles vão tirar a Bíblia das bibliotecas e de todo lugar. Vai ser um livro maligno. Já pensou, Josué? Alguém te vê com a vara fustigando? Vara não mata ninguém não, irmão, só dá vergão. É assim? Não é com pau não, vara mole. É assim? Minha mãe usava vara de marmelo, sabe? Tem algumas aí que usam mangueira, que é mole também. Não é assim? Imagine hoje, mas tem um motivo, irmão. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Tem um motivo. Deus permite porque Ele tem um motivo muito importante, muito sério: livrar a alma do inferno.
Assim diz o Senhor Deus: se eu enviar os meus 4 juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, sabereis que não foi sem motivo. O Senhor corrige principalmente para salvar do inferno, irmãos. João fala: livrai as almas que estão indo para o inferno. Cristianismo não é uma religião, uma realidade. Jesus veio nos salvar de algo muito terrível. Eu creio nisso. Tem gente que não crê. É melhor crer, porque se for verdade, depois não tem jeito mais não. Eu creio. Então, Satanás, que é o enganador, quando vem essas correções, esses juízos, o que ele fala? Deus não te ama. Não é assim? Deus não te ama. Quando o diabo vê as coisas, as consequências do pecado do homem, quando o diabo vê os juízos de Deus para salvar o homem, ele aproveita para falar com o homem: está vendo? Deus não te ama. Não é assim? Eu não sou ruim igual ele, não. Eu sou bom. Eu gosto de você. E ele está sempre enganando o mundo, dizendo: o mundo vai melhorar. Vai. Não vai, porque se o poder da morte está agindo no mundo, o mundo não tem como melhorar. Mas ele engana, né? Vai sair um celular novo, um carro novo, vai sair uma vacina nova, e vai enganando. O mundo vai melhorar. Não vai. Um dos grandes sinais da Escritura que o apóstolo Paulo diz é que no tempo do fim, nos últimos dias, seriam dias difíceis. Como é que o mundo não melhora com tanta tecnologia? O mundo era para ser um paraíso. Com a tecnologia na medicina, em todas as áreas, era para o mundo estar um paraíso. Com tanto dinheiro no mundo, era para o mundo ser um paraíso. E tem melhorado? Não, os dias são cada dia mais difíceis. Um grande sinal do tempo do fim. Seriam dias difíceis. Haverá fome em vários lugares. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras. Nós já estamos vendo guerra, peste, tanta coisa aí, mas fome pode se preparar. Fome em vários lugares, como? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Porque o mundo vai colher, sabe, a sua própria semeadura. Deus mandou o homem espalhar para plantar no campo, e o homem vem para a cidade, sabe? E gasta o seu dinheiro com tanta coisa que... Por que você gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Que isso? Mas joia satisfaz demais, sapato satisfaz demais, carro de luxo satisfaz demais, mansão satisfaz, iate satisfaz, guerra satisfaz, porque a gente vence a guerra. Satisfaz? Não satisfaz. Que aproveita o homem, Jesus diz, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Haverá fome em vários lugares, e sabereis que não foi sem motivo. Tudo que tem vindo, irmãos, tudo que virá, tem um motivo, irmão. Lembra daquele filho pródigo? O que a fome fez na alma daquele filho pródigo? Fazer ele voltar para o pai. Qual que é o propósito de Deus com tudo isso? Levar o homem a se voltar para ele, e não para os políticos, não para os reis, para ele, para ele. Maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor. A fome fez com que aquele jovem se voltasse para o seu pai. Últimas notícias.
Governo de Israel e a Operação José. Governo de Israel aprova medida para combater uma possível fome global. Uma possível fome global, dando prioridade nos portos aos navios carregados de trigo e rações para os animais. Olha, Jesus disse, vede a figueira. Se Israel está pensando na possibilidade de haver fome global, é melhor você levantar suas orelhas, viu? Vede a figueira, Jesus disse. A ONU reitera alerta para a pior crise de fome no mundo das últimas décadas. Já antes da epidemia, a ONU alertava em virtude de secas, inundações, geadas. Qual presidente que pode vencer uma seca? Qual presidente que pode ter força contra inundação, contra geadas? Eu me lembro do presidente Bolsonaro, assim que ele assumiu o governo, aquela esperança de fazer tanta coisa, logo em seguida teve aquela tragédia aqui em Brumadinho. Lembra? E depois veio a epidemia, sabe? Que luta, irmãos. E explodiu agora, diz a ONU, com a guerra na Ucrânia. Se já havia preocupação com fome no mundo, imagina agora com a guerra na Ucrânia. Segundo a ONU, até 811 milhões de pessoas enfrentaram segurança alimentar aguda em 53 países ou territórios no ano passado. No território angolano, por exemplo, houve mais de 1 milhão de pessoas com fome. A ONU diz que o total de pessoas passando fome subiu 500% desde 2016. Desde o surgimento da Covid, o total de civis que sofrem de insegurança alimentar severa dobrou. Haverá fome em vários lugares. É porque nós vivemos num país tão abençoado de comida, que a gente, às vezes, nem sabe o que é isso. Não é assim? Você vai no Ceasa aqui, né, Machado? A quantidade de comida que é jogada fora. Mas em muitos lugares do mundo, irmãos, principalmente no continente africano, fome. Por causa do coronavírus, o mundo sofreu problemas no abastecimento global nos últimos 2 anos. Porque o mundo precisa de muitas outras coisas para distribuir comida. Precisa de transporte, os caminhões precisam de peça, precisa de chip para os computadores, para os navios. E o mundo sofreu um desabastecimento que já prejudicou a área alimentar do mundo nos últimos 2 anos. As economias encolheram e novos temores emergiram sobre a iminente escassez de produtos básicos, sobretudo alimentos. A rede de produção alimentar do planeta opera em um ciclo de somente 90 dias. De 90 em 90 dias tem que ser reprogramado toda a distribuição alimentar, irmãos, dependendo constantemente de seu reabastecimento. Vocês já viram o sacolão? De quanto em quanto tempo que eles têm que renovar o sacolão? Eu acho que por semana, parece. Todo dia, não é assim? Então, a rede, preste atenção, irmãos, a rede de produção alimentar do planeta opera em um ciclo de somente 90 dias, dependendo constantemente de reabastecimento. Em suma, a humanidade esgota suas reservas alimentares em questão de 3 meses, irmãos. Já pensou? Hoje está tudo bem, daqui a 3 meses pode ter falta de alimento. Porque é assim que funciona o alimento no planeta Terra, irmãos. E a pergunta é, já começou a acontecer? Será? Vocês vão ver ainda, ó, há 2 anos atrás só se falava de Covid, não é assim? De repente, vacina. De repente, para esse filme e entra outro filme, Rússia. Não é assim?
dentro de pouco tempo vocês vão ouvir falar muito essa palavra fome, 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 fome. Porque Jesus diz, haverá fome em vários lugares, como um sinal maravilhoso para nós que cremos nele. A fome, irmão, sempre foi uma arma na guerra e uma consequência também. Não posso dar um estudo para vocês sobre isso, mas como as nações poderosas sempre usaram a necessidade do ser humano de comer como arma de guerra. Os babilônios, os romanos, quando cercaram Jerusalém, eles só cercaram Jerusalém e não deixaram entrar comida. Olha que arma, irmão. Se você consegue impedir que o seu adversário receba comida, é uma estratégia poderosa de guerra, irmãos. Levar que o seu inimigo não receba alimento. E as consequências disso. Leia o livro de Flávio José para você ver como que os judeus chegaram ao ponto de matar os próprios filhos para comer couro porque não tinha comida. É uma arma. Comida é uma arma. A Rússia é o maior país do mundo em área, irmãos. É o maior país do mundo. E a Rússia tomou as telas da televisão nesses últimos tempos, irmãos. Rússia, Rússia, Rússia. Vocês acham que a Rússia não pensou muito antes de entrar nessa guerra? Claro que pensou. No caminho da Rússia tem a profecia, irmãos. Tem que acontecer. Sabe? Haverá fome, Jesus disse, em vários lugares. A Rússia já conquistou a passagem para cumprir Ezequiel 38, irmãos. E no caminho da Rússia, outras profecias têm que se cumprir também, irmãos. A Rússia tem que chegar em Israel. Está escrito, irmãos, eles vão até as colinas de Israel. Vai haver um temor mundial, irmão, de uma terceira guerra mundial. Os Estados Unidos já não têm mais a força que tinham antes, irmãos. Sabe? A Rússia literalmente está livre para cumprir Ezequiel 38. A Rússia é uma das maiores produtoras agrícolas do mundo, de trigo, centeio, cevada e aveia. Você acha que quando Putin pensou em invadir a Ucrânia, ele não sabia que a primeira coisa que a Rússia precisava ter, com todas as sanções, era comida? Ele sabia disso. Muita comida, irmão. Com certeza ele sabia que tinha as maiores armas que uma nação pode ter nas mãos. Muita comida. Petróleo. Fertilizante. A Rússia tinha tudo de principal para fazer o que a Escritura diz que eles têm que fazer. Ezequiel 38. Ucrânia e Rússia produzem quase 1/3 do trigo e da cevada mundial. São responsáveis por metade da produção global de óleo de girassol, além de produzirem fertilizantes. Então, pensa bem, a Rússia é muito rica em cereais. E tem um país vizinho ali que também é muito rico em cereais. Imagina se ela domina a produção de alimento desse país. Tem os dela e tem os do vizinho também. A Rússia já conquistou os portos da Ucrânia. A Ucrânia não consegue mais exportar tudo que ela produziu ano passado. Está tudo preso lá. A Rússia bloqueou 20 milhões de toneladas de cereais na Ucrânia. Os navios estão nos portos, mas não podem sair da Ucrânia com os grãos. E o mundo esperando isso, o mundo precisando disso. Um dos líderes da África foi lá conversar com Putin, quase implorar para ele, libera os grãos, porque a África precisa dos grãos da Rússia e da Ucrânia. Olha que arma poderosa que é a comida. Lembrando que em 1933, a Rússia tomou toda a produção da Ucrânia e aconteceu o Holodomor.
Olode significa fome, e morte, quer dizer, mortos de fome. 3.300.000 ucranianos morreram de fome, porque a Rússia tomou toda a produção deles. Tem filmes na internet sobre isso. Entre na internet para você saber. Pessoas comendo cadáveres de tanta fome. Últimas notícias. Não estão cansados, não? Só mais um pouquinho. A produção de trigo, isso é notícia, irmão. Entre nos jornais, entre na internet. A produção de trigo, cevada e óleo de girassol pode cair 40% para a próxima temporada devido à guerra com a Ucrânia. Quer dizer, além de não conseguir exportar, não vão conseguir produzir também. Se os preços dos fertilizantes continuarem em alta, a crise atual de grãos e de óleo de cozinha poderá afetar muitos outros alimentos, incluindo o arroz, impactando bilhões de pessoas na Ásia e nas Américas. A Índia suspendeu a exportação de trigo. É um dos maiores, das nações maiores produtoras de trigo do mundo. Por que eles impediram a exportação? Porque eles precisam ter trigo para eles. Então, ministros da Agricultura do G7 afirmaram que a suspensão das exportações de trigo da Índia agravará a crise de abastecimento mundial de grãos provocada pela guerra na Ucrânia. Vocês ouvirão falar de guerra, de fome em vários lugares. Quem é que falou isso? A China estoca alimentos. A China está acumulando mais da metade dos alimentos do mundo, porque eles precisam de comida. Tem 1,4 bilhão de pessoas de boca aberta para comer na China. O resultado desse movimento de acúmulo de compras vem em forma de inflação mundial. Vocês estão ouvindo inflação aí, irmãos? Então, imagine, se a China está acumulando, a Rússia está acumulando, a Índia está acumulando, muitos países estão acumulando, e se as pessoas começarem a estocar também? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Não vai ter mais para comprar. E quem não teve condições de estocar, vai acontecer o quê? Passar fome. E a Escritura condena isso, irmãos. Pessoas que guardam a comida, sabe? Para melhorar o preço, sabe, Geraldo? E muitos estão fazendo isso, segurando comida, porque sabem que a comida vai aumentar muito de valor. A soja e tudo mais, irmãos. E é necessário que aconteça isso, irmãos. O mundo precisa ficar com muito medo de peste, de guerra, de fome, porque o príncipe desse mundo vai aparecer para tirar o medo do mundo, trazendo soluções. Né? Olha, Deus não ama vocês. Né? Assim, eu amo vocês. E Ele vai usar um homem, irmãos, para enganar os judeus e o mundo, irmão. Um líder aí, um político interessantíssimo para enganar os judeus e o mundo, como se esse homem pudesse salvar o mundo dos seus problemas. Jesus veio salvar a nossa alma. O diabo quer propor para o mundo um mundo melhor que está condenado. Este homem, o anticristo, conforme diz a Escritura, prometerá paz e segurança, provavelmente alimentos também, liberar alimento para o mundo e tudo mais. Então eu quero um conselho para vocês que se esquecem da verdadeira necessidade do ser humano, sabe? Cuidado, porque se for verdade o que Jesus falou, com certeza, antes de acontecer essas coisas, Ele vem buscar a ovelha que ainda está na terra, irmãos. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, diz Jesus, que há de vir sobre o mundo inteiro. E uma das provações é a fome. E olha, não é nem a fome da grande tribulação não, hein?
essa fome é só para mexer com os cristãos, como o filho pródigo, para se voltarem para Jesus Cristo. Tudo que está acontecendo é principalmente para os cristãos saberem que precisam voltar para o seu Salvador. Precisam amar Jesus, sabe? Precisam amar a vinda dele. E os que amam a vinda? Vai acontecer o quê? E quem não ama? Não sei. Eu quero vazar, irmãos. Para que se cumpra a promessa de Jesus Cristo. Verão a Deus, irmãos. Eu não estou preocupado com coroa de ouro, nem rua de ouro, mas que um dia eu vou poder ver a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas por causa de Jesus Cristo, eu e vocês que amam a vinda dele, veremos a Deus. Então, por isso está escrito: festejai aos céus, e vós os que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E eu quero dizer para vocês, Jesus está voltando. Resta pouco tempo, viu? E eu quero dizer, junto com vocês, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, por hoje é só. Vamos ver se Jesus não voltar até semana que vem, o que aconteceu mais nesse mundo, para a gente alegrar, sabendo que a vinda do Senhor está próxima. Então, vamos encerrar. Vocês que quiserem entregar o seu dízimo, a sua oferta. O dízimo é para sustento dos obreiros da igreja. A oferta é para evangelismo, para socorro. Então, você fique à vontade. Tudo de bom para você. E se Jesus voltar, encontramos no caminho, indo para o céu. Grande beijo para você e toda a sua família, em nome de Jesus.